Olá, pessoal. Boa tarde, professor Wesley aqui. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a prova de humanas do Enem, principalmente a minha área, que é a história. Vou falar um pouquinho é, dessa prova. Se você estudou, está um pouquinho preocupado, ou se você não teve tanto tempo para estudar, humanas às vezes na sua área, fica tranquilo. Vou dar algumas dicas aqui e vamos tentar seguir. Eu não vou conseguir explanar muito de conteúdo, mas vocês vão ver que talvez nem seja tão necessário assim. Tá? Mas vamos lá para algumas dicas para o Enem e aí a gente vai falando aqui. E meu intuito aqui mais é tranquilizar vocês, tá, para a prova. Vamos lá? Primeira coisa, galera, a prova de humanas, ela tá junto com linguagens, não é à toa. A prova de humanas é a interpretação de texto. A interpretação, não do texto, né, da forma gramatical, como é a linguagem muitas vezes, mas é a interpretação do conteúdo de um texto, do conteúdo de uma informação, de uma imagem, de um poema, de uma música, as intenções que estão ligadas. Então, normalmente, e nos últimos anos tem se provado nisso, né? A, a prova tem sido muito de você tentar entender as ideias que estão sendo colocadas no, na prova. Então, galera, se você. Eu sou fraco, eu não sei muito desses conteúdos, presta atenção nos textos, tá? Isso vai ser legal. Entendam as ideias centrais, né? A questão das ideias centrais é muito importante você definir, né? Você tentar entender, olha, do que ele está falando, qual que é a ideia que ele está tentando passar. Isso aí você já vai resolver muita coisa do ano, certo? Mesmo que você não conheça muito aquele conteúdo, né? Às vezes a pessoa fica fixada nos conteúdos e tal, e lê o texto, leia as informações, tá? Eu dou sempre a dica o seguinte: lê o texto bem, entende o que o texto está propondo, o que a imagem está propondo, o que a música está propondo, e entende a mensagem, entende o que está sendo falado, veja o período que aquela obra, que aquele texto foi produzido, que aquela peça foi produzida, que aquela obra foi produzida, e, é, e vai fundo, que a maioria das vezes a resposta vai estar lá para você, tá? Outra coisa, lê a questão uma vez. Talvez se você não sabe, se estiver muito complicado, se ficar muito difícil, é, pula. Não tenha problema em pular. Não tenha vergonha em pular, tá? Eu não. Não às vezes, se você ficar insistindo na questão, você pode perder questões lá na frente talvez estejam mais fáceis e mais tranquilas para você. Então, não tenha vergonha de pular. Se você for na prova inteira e pulou tudo, né, aí a gente vai ter que dar uma pensada, vai ter que dar uma martelada mais, mas não fica martelando em questões muito difíceis, porque o Enem às vezes vai ter questões difíceis lá no início que provavelmente você não vai ter muito o que fazer. Então, pensa nisso. Interpretação de texto. Lê o texto, lê a imagem, leia a música, a canção que foi colocada lá, entenda as ideias centrais, leia a questão uma vez, entendeu, consegue responder, responde, não consegue, pula. Eu Wesley, eu consigo responder, mas eu vou ter que pensar um pouquinho. Marca essa questão lá, marca essa questão, tá? Coloca um númerozinho lá, um sinal que você acha ela que você consegue responder e marca ela, passa para frente. Depois você gasta um tempo, pega as fáceis primeiro, pega as questões fáceis primeiro, responde todas as fáceis que você consegue ler, interpretar e tal, e aí você consegue, tá? Isso é meio que as questões gerais a respeito da prova e as dicas gerais que eu dou. Em humanas, né, vai ter questões de filosofia, de história, de sociologia, né, história, sociologia, filosofia. Galera, a maioria das vezes essas questões vão estar muito vinculadas, então esquece essa coisa da disciplina única, certo? Normalmente as questões vão estar muito próximas, as questões vão estar paralelas, vai ter questões que vai envolver geografia, vai envolver filosofia, vai envolver história,
envolver sociologia, então não pensa muito em conteúdos e pensa muito nessa coisa interdisciplinar, tá? Eu vou dar algumas dicas de história, mas elas vão servir para você responder também questões de outras áreas. Então, história, vamos lá. Caiu questão sobre antiguidade, questão sobre Grécia Antiga. Qual que é a dica que eu dou sempre para meus alunos? Galera, normalmente o Enem procura saber sobre duas coisas: sobre o conceito de democracia na Grécia Antiga e o conceito de cidadania. Qual que é a grande questão aqui? A democracia na Grécia, não em toda a Grécia, tá? Em um período específico de Atenas, ele foi uma democracia direta, tá? Eu não vou ficar aqui falando da história da Grécia completa, tá? Porque isso dá muito tempo. Então, pensa no seguinte: a democracia na Grécia Antiga era direta, quer dizer o seguinte: aquelas pessoas consideradas cidadãs, elas votavam diretamente nas leis, elas iam lá nos ambientes, nas assembleias, na eclésia, na Ágora, e falavam e propunham suas leis. Então, era uma democracia direta, você não votava no representante. Qual que é a diferença da democracia na Grécia para a democracia hoje, brasileira, 2023? A democracia brasileira é indireta, tá? Eu vou colocar aqui Brasil, tá? A brasileira é indireta. Como assim, professor? Você vota nos candidatos a deputado, a senador, a vereador, e eles propõem leis. Tá? Nessa época da Grécia, principalmente lá, né, no período da Grécia clássica, né, é, a, a, em Atenas, principalmente, tá? Porque em outros ambientes da Grécia vai ser diferente os sistemas políticos, é, a democracia vai ser direta. Normalmente, principalmente o que eu vejo nas últimas questões do Enem, que quando cai alguma questão ligada à democracia ateniense, é para falar justamente dessa democracia direta. E outra, o conceito de cidadania, né, que era uma cidadania restrita. Como assim? Apenas homens, adultos, de uma certa classe social, cidadãos atenienses que tinham direito. Então era um grupo muito específico. Tá? Então é uma democracia restrita, enquanto a atual é uma democracia ampla. Então mulheres votam, menores de idade, a partir dos 16 anos votam, em Atenas menores de idade não votava, né? Então era apenas aqueles considerados cidadãos de verdade, homens, adultos, né, de uma categoria social específica e tudo mais. Normalmente, de antiguidade não cai tantas questões assim, mas normalmente as questões vai cair muito por isso. E é claro, né, questões vinculadas à filosofia grega, né? E aí é importante você ir lá estudar a filosofia, a construção do pensamento filosófico, né? Os pré-socráticos, socráticos, né? É, o, antes dos socráticos, né? Os sofistas e tudo mais, tá? Na filosofia grega, galera, é importante, tá? Quando você pensa na filosofia grega, são algumas palavras, tá? Eu vou dar uma dica, apesar de eu não estar aqui eu falar de história, mas algumas dicas de palavras, né? Quando você fala de filósofos pré-socráticos, a palavra interessante é physis, né? O arqué, né? O physis, que são palavras que determinam as intenções daquelas pessoas, né, os filósofos de Tales de Mileto, dos Parmênides, de Heráclito, que eram filósofos pré-socráticos que pensavam na ideia do mundo físico, como que o mundo físico se constitui, qual que é a essência do mundo, né, qual que é o elemento essencial do mundo. Uns vão dizer que é a água, outros vão dizer que é a matemática, né, como Pitágoras vai falar isso, outros vão dizer que é a mudança, outros vão dizer que não, que tudo é fixo, o ser é e tudo mais. Bom,
Os pré-socráticos, eles vão pensar muito no mundo, nas questões do mundo físico. Os socráticos pensam muito na questão do ser homem. Tá? Os Socrates, Sócrates, Platão, Aristóteles, por mais que eles vão fazer inferências em relação às ciências físicas e tudo mais, eles vão falar de tudo, mas eles vão falar enquanto os pré-socráticos falam do mundo físico, os socráticos vão os socráticos falam do homem em sua maioria. Não é só do homem, tá? Mas assim, do homem no sentido de que como o homem aprende, né? O Platão vai dizer que o homem ele ele tem essências, né? Ele tem um espírito, ele tem a palavra espírito não seria mais correta nesse sentido, mas ele vai falar das ideias, né? Do que o homem é, tem uma tendência à razão e tudo mais. O Aristóteles vai dizer que vai ser um filósofo um pouco mais que a gente vai chamar depois de empirista, né? Porque ele vai pensar no conhecimento como sendo algo vinculado aos sentidos, à experiência. Tá? Então, eles vão se preocupar como o homem aprende, como que o homem se organiza. Então, vai falar da política, né? Então, enquanto Platão vai falar da república, o Aristóteles vai ampliar isso e vai discutir sobre várias coisas. Mas, para a filosofia é isso. Tá? Pré-socráticos pensam no mundo físico, a essência do mundo físico, socráticos vão falar do homem, como que o homem vive, como que ele aprende, como ele se organiza politicamente, como que ele deve viver bem, né? E aí, essa discussão de como viver bem vai para os helenísticos também, né? Desde Diógenes, Heráclito, não, desculpa, Diógenes, Epicuro e tudo mais, tá? Não vou falar muito de filosofia, tá? Não, vamos ficar só na história aqui, beleza? Então, quando fala da história, muito mais a questão política, a questão de democracia e cidadania. Claro, quando você vai para a filosofia, essas questões vão estar também, mas o pessoal, principalmente os pré-socráticos, vão pensar no mundo físico, Sócrates vão pensar muito mais no homem, tá? Bom, vou pular a Idade Média, tá? Porque a Idade Média, quando cai muito na filosofia com a patrística, né? Principalmente Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, é muito a questão em Platão você tem muita questão da imortalidade da. Eu falo, desculpa, eu falo Platão, porque o Santo Agostinho ele é um neoplatônico, a gente considera ele neoplatônico, mas o Santo Agostinho ele está preocupado com a imortalidade da alma, em criação de questão do espírito, a questão da fé, da salvação, do pecado, enquanto Santo Tomás de Aquino, alguns séculos depois, está pensando em provar a existência de Deus, em debater a existência de Deus a partir né, do conhecimento científico, ele vai ser um cara mais aristotélico. Mas, assim, Idade Média é muito mais para filosofia, pensando nesses dois carinhas, tá? A Idade Moderna, pensando em história, é claro, existem outras temáticas importantes e super relevantes. Renascimento, Reforma Protestante, as revoluções burguesas na Revolução Inglesa. Mas, na Idade Moderna, principalmente nos últimos anos, seria interessante você dar uma concentrada nos estudos sobre a colonização. Por quê? Porque hoje tem caído muito, né, principalmente do conta das correntes decoloniais, né, das correntes do pensamento decolonial, esse estudo da colonização e muito mais do que em relação aos aspectos políticos, econômicos da colonização, mas é muito mais pensar sobre os efeitos da colonização. Como assim os efeitos da colonização? Olha, a minha letra é feia e é isso mesmo, tá? Como assim efeito da colonização, professor? Como que a colonização afetou?
principalmente os grupos subalternos, como negros e povos tradicionais, povos originários. Né? Pensar na construção, na colonização, qual foi o efeito da colonização na construção de um pensamento é, é, aqui na América, né? Principalmente no Brasil, principalmente. Como que a colonização tem esses efeitos? Então, a gente precisa pensar que, apesar de não sermos mais colônia de Portugal, mas ainda resta em nós muitos aspectos de um pensamento colonizado, de um pensamento que ainda se encontra calcado numa experiência eurocêntrica, né? Onde a gente valoriza muito mais um conhecimento, saberes, uma língua, uma forma de comportamento que foi construído na Europa, né? E a gente recebe muita essa influência ainda, né? E a gente ainda está sob o efeito desse pensamento, dessa construção desse pensamento colonial. Então, é, estudar a colonização, claro, você quer pensar sobre o ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro, do café e tudo mais, beleza, bacana, estuda isso. Mas muito mais pensar sobre como que isso afetou africanos, como isso afetou povos tradicionais e como que isso nos afeta hoje também. Tá? Então, em história, talvez pensando na Idade Moderna, é importante porque pensar como que o processo de colonização ele é importante na construção do, do ser brasileiro, do ser americano e tudo mais, dentro de um pensamento colonizado, né? E por aí vai. Bom, em relação à comunidade contemporânea, dar uma olhadinha em Revolução Francesa, certo? E, claro, nos acontecimentos do século XX. A Revolução Industrial, muito importante, muito relevante, mas eu acredito que você precise dar uma olhada muito na Revolução Francesa. Por quê? Porque a Revolução Francesa, em certa medida, é que é o pontapé inicial. A Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, de certa forma, também, tá? É, é, é o pontapé do capitalismo como modo de produção dominante. É o pontapé dessa questão de você entender poder econômico como poder político. Até a Revolução Francesa, no mundo, né, é claro que na Inglaterra a coisa estava um pouco mais avançada, né, e no norte da Itália também, de alguma forma, mas de certa forma a Revolução Francesa é esse up, e a independência dos Estados Unidos também, de transformar poder econômico em poder político. A burguesia, desde a sua origem, né, até e durante a Idade Moderna isso vai se consolidando, é um poder econômico importantíssimo. Mas a Revolução Francesa ela tem um papel na, na transformação da burguesia em poder político. E aí as repúblicas, a democracia burguesa é o que vai vigorar a partir de então. É isso. No século XX, claro, pensar Revolução Russa, Primeira Guerra Mundial, é, nazifascismo, Revolução Francesa, oh, desculpa, Revolução Francesa não, né? Revolução Russa, nazifascismo, Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá? E as revoluções africanas de libertação africana. Dá uma olhada nisso. Ah, professor, tenho muita dúvida. Você precisa estudar tudo isso? Não, eu acredito que você precisa ir onde, talvez no assunto que você talvez não domine tanto. Porque a maioria desses assuntos vão estar lá, vão estar na prova, você só vai precisar dar uma interpretada. Pensando nisso, o que eu vou falar? Se você for pensar no século XX,
o século XX, é o século da busca pelas alternativas ao capitalismo. Então, o século XIX, o capitalismo, desde a Revolução Francesa, o capitalismo se consolida, se estrutura como um modo de produção dominante, certo? É, Porém, no século XX, você tem as primeiras crises do capitalismo, as primeiras crises, a crise da queda de Bolsa de Nova York, é, crise, né, que é também uma crise do liberalismo econômico, e a Primeira e a Segunda Guerra Mundial também geram uma transformações muito grandes na Europa. E aí você vê a busca de uma movimentação de questionamento do capitalismo como sendo é, um, um sistema dominante, tá? Então, qual que é o grande movimento de questionamento? A Revolução Russa. Então, a Revolução Russa nada mais é do que o grande questionamento do capitalismo. Então, o que está em jogo no século XX? É, o capitalismo ser ou não o sistema econômico dominante, o sistema econômico dominante no mundo. Tá? E aí você vai ver um movimento que é de crítica ao extrema ao capitalismo, que é a Revolução Russa, que vai ter uma ideologia comunista, né, ou pelo menos socialista e tudo mais. Bom, tem um segundo movimento que é o nazifascismo. E aí o nazifascismo, ele se apresenta primeiramente como um movimento antiliberal e anticomunista, como se ele não fosse nem um lado nem o outro. Porém, o que percebe depois é que ele é um movimento apenas anticomunista, apenas contrário ao comunismo. Na verdade, ele se vê muito mais associado ao capitalismo como um movimento de manutenção do capitalismo do que um movimento contrário ao capitalismo. No discurso, se é antiliberal, né, anticomunista, contra tudo e todos e tal, mas o que a gente vê na prática, enquanto processo, é que nos movimentos nazifascistas que surgem os grandes, surge a ideia de privatização, de vender órgãos públicos e tudo mais. Beleza? Então, no século XX é isso. Falando de Brasil, eu e aí vários professores sempre falam isso, estudar a Era Vargas. A Era Vargas é um período muito importante da história do Brasil. Certo? Ano passado não caiu muita Era Vargas, a gente ficou chateado, né? Não caiu Era Vargas no ano passado, mas pode ser que esse ano caia, porque sempre cai. Mesmo que, falando de Brasil, não caia Era Vargas, é importante você usar, porque você pode usar muito do contexto histórico da Era Vargas na sua redação também. Então, Era Vargas tem um primeiro período de 1930 a 1945, que é o tradicionalmente o pessoal chama de Era Vargas, só que Vargas tem um segundo governo, que é de 1950 até 1954, certo? Desses dois períodos, esse período aqui, ele é um período de muitas transformações, tá? Dividido em três partes. Primeira parte é governo provisório, segunda parte governo constitucional e terceira parte Estado novo, certo? 30 a 34 governo provisório, 34 a 37 governo constitucional e de 37 a 45 Estado Novo, é a época da ditadura varguista. Bom, nesse período foi de muitas transformações sociais, políticas. O Brasil saiu nesse período de ter uma política muito regionalista, muito específica, para ter uma política nacional. Né? Então,
Talvez o governo Vargas seja, na história da República, o primeiro governo com um ideal nacional, com primeiras ideias nacionalistas, né? Então, pensando no Brasil num contexto geral, e não apenas é, no, o governo partindo das questões regionais. Então, o grande rompimento da era Vargas é que antes da era Vargas, falando de contexto da República, você tinha um pensamento muito mais localizado, a política era muito mais regional, certo? E o Vargas esse ponto de partida para a ideia de um pensamento nacionalista, né? Um pensamento nacional. Né? Isso se apresenta, né, de diversas formas, mas principalmente na política de industrialização do Vargas, né? Que começa aqui de 39 a 45 com a chamada política de substituição de importação, e isso é ampliado no segundo governo com a criação da Petrobras, da Eletrobras e tudo mais. Tá? Então é um período de pensamento no Brasil como um todo. Por isso que essa era é muito importante, porque vários políticos depois do Vargas vão evocar essas políticas nacionalistas do Vargas, né? Dificilmente um político, principalmente candidato a presidente da República, vai fugir muito daquilo que o Vargas criou enquanto ideia de nacionalismo, de, de construção nacional. Tá? Nesse período também, 1932, você tem o voto feminino, né, uma estratégia do Vargas para ganhar, é, ganhar votos, né, para a sua questão constituinte. Você tem uma política de salário mínimo, né? O primeiro salário mínimo, se eu não me engano, é em 34, era 240 mil réis, tá? Eu não estou pesquisando aqui, então é mais ou menos isso, tá? 33 ou 34, tá? O primeiro salário mínimo, 240 mil réis. É, a, as primeiras, então, voto feminino. Então, tem muitas conquistas, muitas coisas. Então, por isso ele tem um apoio popular bastante forte. O Vargas também estabelece muitas questões de controle de imprensa, então ele cria o chamado Departamento de Imprensa e Propaganda. Mas, no geral, a grande questão do Vargas é a criação, o primeiro governo que vai pensar numa política nacional, pensando não é, pensando nas questões regionais para o nacional, mas sim pensando em um projeto nacional que vai afetar as regiões do Brasil, as diversas regiões do Brasil. Beleza? É isso, pessoal. Foram apenas algumas dicas, não sei quanto tempo ficou, mas é isso aí. Obrigado. Tá? Qualquer coisa, tamo junto. Boa sorte, boa prova. Valeu?